ela inventou uma história para a professora. Maria disse que já estava chegando na escola quando passou um carro numa poça de lama e sujou todo o seu vestido. Maria falou uma mentira, mas ela pensou: foi só uma mentirinha. E só uma mentirinha não faz nenhum mal. Você sabia que o diabo é o pai da mentira? Em João 8:44 diz assim: quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é algo muito sério, porque desagrada a Deus. Deus é santo, ele é perfeito em tudo que faz. Por isso, Deus não tolera, ele não aceita a mentira, porque a mentira é pecado. E o pecado é tão sério que ele não pode ficar sem castigo. Foi por isso que Deus castigou o seu Filho, o Senhor Jesus. Mas ele nunca fez nada de errado. O Senhor Jesus nunca pecou. Mas ele sofreu o castigo do pecado em seu lugar e em meu lugar. Lá na cruz, Jesus estava sendo castigado por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz em Marcos 16:6. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Esse versículo está falando de quando as mulheres foram ao túmulo para ver o corpo de Jesus. E o anjo apareceu e disse a elas que Jesus tinha ressuscitado. Ela inventou uma história para a professora. 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 Maria disse que já estava chegando na escola. Maria disse que já estava chegando na escola. Maria disse que já estava chegando na escola. Maria disse que já estava chegando na escola quando passou um carro numa poça de lama e sujou todo o seu vestido. Quando passou um carro numa poça de lama e sujou todo o seu vestido. Quando passou um carro numa poça de lama e sujou todo o seu vestido. Quando passou um carro numa poça de lama e sujou todo o seu vestido. Maria falou uma mentira, mas ela pensou: foi só uma mentirinha. Maria falou uma mentira, mas ela pensou: foi só uma mentirinha. Maria falou uma mentira, mas ela pensou: foi só uma mentirinha. Maria falou uma mentira, mas ela pensou: foi só uma mentirinha. E só uma mentirinha não faz nenhum mal. 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 Você sabia que o diabo é o pai da mentira? Você sabia que o diabo é o pai da mentira? Você sabia que o diabo é o pai da mentira? Você sabia que o diabo é o pai da mentira? Em João 8:44 diz assim. 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 Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio.
quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 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 A mentira é algo muito sério, porque desagrada a Deus. A mentira é algo muito sério, porque desagrada a Deus. A mentira é algo muito sério, porque desagrada a Deus. A mentira é algo muito sério, porque desagrada a Deus. Deus é santo, Ele é perfeito em tudo que faz. Deus é santo, Ele é perfeito em tudo que faz. Deus é santo, Ele é perfeito em tudo que faz. Deus é santo, Ele é perfeito em tudo que faz. Por isso, Deus não tolera. 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 Ele não aceita mentira, porque a mentira é pecado. Ele não aceita mentira, porque a mentira é pecado. Ele não aceita mentira, porque a mentira é pecado. Ele não aceita mentira, porque a mentira é pecado. E o pecado é tão sério que ele não pode ficar sem castigo. E o pecado é tão sério que ele não pode ficar sem castigo. E o pecado é tão sério que ele não pode ficar sem castigo. E o pecado é tão sério que ele não pode ficar sem castigo. Foi por isso que Deus castigou o seu Filho, Senhor Jesus. Foi por isso que Deus castigou o seu Filho, Senhor Jesus. Foi por isso que Deus castigou o seu Filho, Senhor Jesus. Foi por isso que Deus castigou o seu Filho, Senhor Jesus. Mas ele nunca fez nada de errado. 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 O Senhor Jesus nunca pecou. 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 Mas ele sofreu o castigo do pecado em seu lugar e em meu lugar. Mas ele sofreu o castigo do pecado em seu lugar e em meu lugar. Mas ele sofreu o castigo do pecado em seu lugar e em meu lugar. Mas ele sofreu o castigo do pecado em seu lugar e em meu lugar. Lá na cruz, Jesus estava sendo castigado por causa dos nossos pecados. Lá na cruz, Jesus estava sendo castigado por causa dos nossos pecados. Lá na cruz, Jesus estava sendo castigado por causa dos nossos pecados. Lá na cruz, Jesus estava sendo castigado por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz em Marcos 16:6. 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 Ele ressuscitou, não está mais aqui. 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 Vede o lugar onde o tinham posto. Vede o lugar onde o tinham posto. Vede o lugar onde o tinham posto. Vede o lugar onde o tinham posto.
Esse versículo está falando de quando as mulheres foram ao túmulo para ver o corpo de Jesus. Esse versículo está falando de quando as mulheres foram ao túmulo para ver o corpo de Jesus. Esse versículo está falando de quando as mulheres foram ao túmulo para ver o corpo de Jesus. Esse versículo está falando de quando as mulheres foram ao túmulo para ver o corpo de Jesus. E o anjo apareceu e disse a elas que Jesus tinha ressuscitado. E o anjo apareceu e disse a elas que Jesus tinha ressuscitado. E o anjo apareceu e disse a elas que Jesus tinha ressuscitado. E o anjo apareceu e disse a elas que Jesus tinha ressuscitado. Ela inventou uma história para a professora. Maria disse que já estava chegando na escola quando passou um carro numa poça de lama e sujou todo o seu vestido. Maria falou uma mentira, mas ela pensou, foi só uma mentirinha. E só uma mentirinha não faz nenhum mal. Você sabia que o diabo é o pai da mentira? Em João 8:44 diz assim: quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é algo muito sério, porque desagrada a Deus. Deus é santo, ele é perfeito em tudo que faz. Por isso, Deus não tolera, ele não aceita a mentira, porque a mentira é pecado. E o pecado é tão sério que ele não pode ficar sem castigo. Foi por isso que Deus castigou o seu filho, o Senhor Jesus. Mas ele nunca fez nada de errado. O Senhor Jesus nunca pecou. Mas ele sofreu o castigo do pecado em seu lugar e em meu lugar. Lá na cruz, Jesus estava sendo castigado por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz em Marcos 16:6. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Esse versículo está falando de quando as mulheres foram ao túmulo para ver o corpo de Jesus. E o anjo apareceu e disse a elas que Jesus tinha ressuscitado.